Queridos e minhas queridas do sexto ano. Mais uma semana de estudo, o assunto hoje é idade dos metais. Só relembrando aqui, né? Nós já vimos que a pré-história se divide em duas partes, idade da pedra e idade dos metais. A idade da pedra se divide em paleolítico e neolítico, pedra lascada e pedra polida. Tá, então passou essa fase da idade da pedra e a gente vai entrar na idade dos metais. A gente está falando aí de quanto tempo? Estamos falando aí de mais ou menos 7.000 anos atrás. Então, no ano 5.000 antes de Cristo, se a gente fosse voltar no tempo, aí tivesse uma máquina do tempo para voltar lá atrás e encontrar a sociedade, a civilização humana em franco desenvolvimento. Mas como assim desenvolvimento? Não era o pessoal lá das cavernas? Então, está passando essa fase das cavernas, a idade da pedra então acabou. Lembra, lá no Neolítico já começa uma revolução industrial, eles já começam a plantar, eles já começam a fazer, explorar a agropecuária, eles já começam a ser sedentários, né? Nossos primeiros ancestrais lá já começam a ficar num lugar só, então eles vão começar a desenvolver uma série de coisas, inclusive as cidades, e muito parecido com a forma das cidades que nós temos hoje. Então nós estamos falando em 5.000 antes de Cristo, está quase terminando a pré-história, porque há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo vem a invenção da escrita e já começa a história. Então aí 1.000 anos antes da invenção da escrita, os seres humanos já estavam se organizando aí, né? Então o primeiro conceito que a gente precisa aprender aí dessa parte é metalurgia, já que é a idade dos metais. Então o que é que vem a ser a metalurgia? Metalurgia então é uma soma, olha aí como é que está o conceito, como é que aparece aí. É uma soma de procedimentos e técnicas para extração, fabricação, fundição e tratamento dos metais e suas ligas. Ora, o que é isso? É começar a pegar aquelas pedras, aqueles minérios, alguns minérios, os homens descobriram que alguns minérios, quando eles eram aquecidos, superaquecidos, derretiam, né? E aí depois colocavam em formas e quando secava aquilo era um metal, então não era um minério qualquer, eram os metais. Da família aí do ferro, do bronze e depois o aço, né, que é feito com ferro e mais carvão. Então a metalurgia é esse processo, né? Então, claro que, deixando essa imagem aqui, mas é claro que não é dessa forma, isso é hoje, né? Imagina aí altíssimas temperaturas, derretendo aí os minérios e fazendo ligas, né? Para poder fazer um material mais firme, mais forte, mais durável do que a pedra. Então, tudo que antes era feito de pedra começa a ser feito de metal. Isso tem vantagens e tem desvantagens, mas a gente percebe que já é uma grande revolução, né? A primeira coisa que a gente vai perceber aí é que eles vão fazer armas, ferramentas muito mais duráveis, né? Claro que se você pegar aí uma faca feita de pedra, com todo o poder aí de corte ou até de luta, de destruição que poderia ter uma arma dessa, uma ferramenta dessa, ela se quebra, ela se rompe, ela é feita de metal não. Né? Então passa a ser armas muito mais duráveis. Por que são recicláveis? Porque quebrou a pedra, quebrou, não dá para emendar e tal. O aço não, o ferro não, o bronze não, quer dizer, quando se entortava, se quebrava, derrete de novo, faz novamente uma nova arma. É bom lembrar que o bronze foi um dos primeiros metais, né? Não era um metal tão durável, tão forte assim, né? Mas foi o primeiro que eles perceberam que era maleável, dava para fazer um monte de coisa ali de bronze, e depois eles começam a fazer de ferro e depois até de aço. E quando a gente fala em ferramenta, inclusive a roda, né? Porque a roda foi inventada lá no Paleolítico, ainda de pedra, tal, mas eles arrumavam uma forma já de locomover lá suas carroças com as suas colheitas, né? E agora já tem esses metais para fabricar tudo isso. Então isso são grandes vantagens aí. Tem desvantagens? Se for comparar com a pedra, tem algumas, né? Porque se for pensar bem, as armas são poderosas, são armas mais letais, né? Matam mais. Então, com relação às guerras entre tribos e tal, passa a ter armas muito mais perigosas. Então, alguns podem ver isso como uma desvantagem. A pedra, ela não tem ferrugem, ela não corrói, né? E já o aço, o ferro e tal, tem que haver todo um cuidado. Eles demoraram muito tempo para entender como tratar, como lidar desse material, para evitar essa corrosão, essa ferrugem aí. E uma coisa interessante também é que os alimentos eram guardados antes, lembra lá, em cerâmica, né? Grandes vasos
feito de argila, feito de barro, e eles conseguem conservar os alimentos muito melhor do que essas vasilhas, que eles começaram a fazer também tonéis e vasilhas de aço, né, de ferro e de bronze, mas deteriorava, estragava um pouco mais os alimentos. Quanto mais natural ali a vasilha, o depósito, o armazém que eles faziam, quanto mais natural, melhor para a alimentação. E quando eles conseguiram materiais mais duráveis, tinha essa vantagem, mas por outro lado já estragava mais fácil os alimentos, né? Começou a ter problemas ambientais? Sim, porque antes pegava tudo que estava na natureza, a pedra, a argila, e fazia suas coisas. Agora já está começando a modificar a natureza, né? Pegando uma coisa, juntando com outra, já colocando fogo e aquilo derretendo e fazendo um material que, embora ele seja reciclável, ele pode ser transformado, ele pode ser consertado, mas ele não desaparece na natureza novamente, ele não volta a ser pedra mineral. Ele é aço e vai ficar ali para sempre, ou ferro, né? Enferrujando ali. Então, claro, assim um impacto na natureza. Então, se você fosse falar de vantagens e desvantagens do metal, se você for pesquisar, aí você vai ver que, claro, né, mesmo naquela época já percebiam algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Uma coisa interessante, olha essa imagem aí, Uruk, primeira cidade. Uma coisa interessante é que vai mudando completamente a vida daquelas pessoas, né? Com ferramentas, eles começam mais duráveis, eles começam a não perder tanto tempo só fabricando ferramentas, só fabricando armas. Uma vez fabricado, uma vez que eles já tinham um arsenal pronto, que já tinham uma ferramentaria pronta ali, eles tinham tempo de sobra para cuidar de outras coisas. E naquela época eles estão começando a controlar a natureza, né? E estava indo bem a colheita, e eles começam a fazer inclusive comércio, então começam a nascer as cidades. A gente está falando aí, Uruk, né? Uruk, essa cidade, ela nasceu lá nas margens do rio Tigre, entre o rio Tigre e o Eufrates. A gente vai ver isso mais para frente, uma região entre rios, né? Mesopo, que significa rios, Mesopotamos, pótamos, na verdade, seria rios. Meso seria um ambiente, um lugar. Então, um lugar entre rios. Mesopotamos. Então, o lugar entre rios é a Mesopotâmia. Vocês vão ouvir muito essa palavra ainda. E Uruk, que vai ser depois o que é o Iraque hoje. Então, essa mesma palavra, a primeira cidade lá, vai dar nome depois a esse país que nós conhecemos até hoje, chamado Iraque, que fica lá no Oriente Médio. E é neste lugar, então, nas margens do rio Tigre e do Eufrates, que nasce a primeira cidade, a cidade de Uruk, pelo menos a cidade mais antiga que os arqueólogos conseguiram desenvolver. E ela já era super organizada. Nessa foto aqui já dá para ter uma ideia, né, de algumas coisas que tinham ali. Por exemplo, ali você tem bairros comerciais, pessoas ali fazendo comércio, pessoas ali já trocando as suas mercadorias, como em grandes feiras livres, né? As casas eram feitas de tijolos, de argamassa, feito de barro, então aqueles tijolinhos, já não é mais aquelas grandes montanhas ou pedras, mas faziam em formas, tijolos pequenos, iam fazendo em formatos a construção da forma que eles queriam. Então, muito parecido com o que é hoje, né? Já tem ali um canal artificial, aliás, um canal artificial famoso da cidade de Uruk, né? Porque eles canalizam as águas do rio Tigre e já começam a levar essas águas para onde eles querem, as águas para onde eles querem, para onde é necessário. É para uma irrigação, né? É para as casas de banho, é para uso dentro das casas, no comércio. Então essa canalização do rio, esse canal artificial também já é uma grande marca aí da cidade de Uruk. O templo branco, né, também chamado templo de Na era uma divindade que eles cultuavam lá. Então esse templo branco foi conhecido assim como templo branco, na verdade uma prova já de uma religiosidade, das crenças dele, de cultos, de rituais. Então já uma civilização está nascendo aí, né, nessa primeira cidade. Essa cidade era inteiramente cercada por uma grande muralha para se defender dos inimigos. Então, praticamente tudo o que tem numa cidade hoje, eles tinham, guardando as devidas proporções, eles já tinham lá em Uruk. Lembra que a gente falou sobre permanências e rupturas? Então, se você tiver aqui... Perdão. Dentro, então, desse conceito, né, de permanências e rupturas, se você for fazer um quadro aí colocando assim, peraí, vamos comparar essa cidade antiga com as nossas cidades atuais, né?
Vamos dar uma olhada nas diferenças, semelhanças, permanências e mudanças. O que é isso? Quer dizer, o que é diferente, né? O que não é a mesma coisa hoje e naquela época. O que é parecido, né? As semelhanças. O que já existia e que continua, as permanências. E o que mudou completamente. Então, algumas diferenças que a gente já vê. Claro, né? As nossas cidades hoje, elas são construídas mais no sentido horizontal, grandes edifícios altos, mas são diferenças muito pequenas, né? São construções que as áreas rurais passam a ser urbanas e tal, então tem pouquíssimas diferenças. Você tem hoje muito mais a presença do vidro, do asfalto, né? Do concreto, mas são pouquíssimas diferenças. O que a gente tem mais é semelhanças. Se a gente for parar para perceber, você tem lá um bairro que é residencial, né? Um bairro onde as pessoas moram, outros lugares que é mais o centro da cidade, normalmente um centro comercial. Hoje nós temos indústrias, na época eles não tinham, mas uma semelhança então seria o comércio, uma igreja, um templo religioso, ou várias igrejas, vários templos. Então, muitas coisas parecidas. Inclusive, nós não temos canais assim artificiais, pelo menos na maior parte das cidades, mas toda a água já é canalizada. É um pouco diferente, mas é semelhante. O que é que permaneceu, então? Então, essa tradição aí de separar a área comercial da área residencial, né, de ter as edificações religiosas, as edificações que é para morar, as que são para frequentar, os espaços públicos, tudo isso são coisas que permaneceram. E o que modificou, então, é muito mais com relação ao material que se utiliza, né, as coisas que são colocadas hoje, novos materiais que vão sendo descobertos, da engenharia e tal, e até o formato de algumas construções, tá bom? Então, eu acho que dá para se ter uma ideia dessa idade do metal, da mudança que foi de lá da época das cavernas aí para uma cidade como essa de Uruk, é justamente o que é que os novos materiais descobertos, as novas técnicas, tecnologias que eles vão aplicando, vão modificando a forma de ser dos seres humanos, tá bom? E aí, claro, né, a gente pode dizer que depois veio escrito e o resto é história, quer dizer, a partir daí, então, lá no ano 4.000, a gente estava falando de ano 5.000 a.C., isso vai mais ou menos por 1.000 anos. No ano de 4.000 já inventa a escrita, aí uma outra mudança muito grande, a gente vai falar de Egito e de outras civilizações, tá bom? Então, por enquanto é isso, valeu, isso resume aí a matéria dessa semana.